A nossa luta é contra o ser espiritual. Os demônios são seres espirituais. São anjos que caíram da graça de Deus. Então você não vai vencer dando um tapa na cara dele, dando um soco no fígado. Olha lá, pastor, eu fui ter um jab de direita no diabo, eu dei um rabo de arraia nele, eu dei um chute na canela dele, eu dei um soco no estômago e venci. Não. As nossas armas não são carnais. Então, armas espirituais: jejum, oração, palavra profetizada na tua boca, palavra de Deus profetizada na tua boca, sangue da cruz, você invocar o nome do Senhor. Isso é arma espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Ele fala sobre algo chamado fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma área de proteção. Você coloca o rei, está onde? Está dentro da fortaleza, está protegido. É algo, é um lugar onde se guarda um valor. Diga valor. Algo que você valoriza, que você quer esconder. É um tesouro que está lá dentro, que você não quer que ninguém toque. E é isso que ele está dizendo, que quando você destrói a fortaleza, você anula um sofisma. O que é um sofisma, gente? É uma mentira que parece que é verdade. Pau que nasce torto, morre torto. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso são mentiras que parecem verdade. Você aprendeu a vida inteira. Ontem eu falei um pouquinho sobre identidade. Alguém disse para você que você nunca ia poder dirigir. Não, você não pode dirigir porque você não sabe dirigir. Você nunca vai aprender matemática. Você nunca vai aprender inglês. Isso é uma fortaleza, isso não é verdade. Isso é uma mentira que é embrulhada. Pessoal, olha para mim aqui. É embrulhada numa capa de aparente verdade, mas não é verdade. Anulando sofismas e o orgulho, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu falei ontem aqui que a nossa guerra não é contra o diabo, mas é a verdade contra a mentira. É isso que eu quero que você entenda. O fundamento da fortaleza. O que é o fundamento? É a base. Está vendo aqui, ó? Nós estamos pisando aonde? Numa base. Em Mateus capítulo 7, verso 7, a Bíblia começa a dizer que o homem que constrói a casa sobre a rocha é um homem prudente. Vem tempestade, vem vento, vem chuva, mas a casa não cai. Por quê? Porque o fundamento é uma, diga, rocha. Agora, quem constrói na areia é imprudente, a casa vai cair. A cada mentira que você aceita, você está dando espaço na mente para a criação de uma fortaleza. Se eu digo para você assim, você nunca vai aprender futebol, e você acredita nisso, Natan, isso cria uma fortaleza. Se eu acabo dizendo para vocês, geralmente as pessoas que colocam fortalezas em nós, são pessoas que nos vencem, ou que têm algum tipo de autoridade sobre nós. É pai, é mãe, é tutor, é pastor, é líder. Ele disse que eu nunca vou ser feliz, pronto. Alguém que eu amo disse, você não vai ser feliz sem a minha presença. Aí eu acredito que eu vou ser infeliz o resto da vida. Isso é uma fortaleza, é uma mentira. Toda mentira é uma falsa profecia. Diga mentira. Funciona como uma falsa profecia. Olha só a mentira. A mentira não entrou aqui, ó. Olha em volta da mentira os tijolos se levantando. Eu estou criando o quê? Uma fortaleza a partir de uma mentira. Eu nunca vou ser batizado no Espírito Santo porque eu sou batista. Isso é verdade, gente? O vento sopra onde quer. Eu me lembro, interessante esse negócio de igreja com... Eu era do interior, São Paulo. Pensa uma igreja que tinha um monte de uso e costume. Um calor miserável, eu estou jogando bola de bermuda, vou jogar de calça jeans. Aí um irmão encontrou comigo da bleia. Falou assim, você nunca vai ser batizado do Espírito Santo. Eu falei, por quê? Porque você usa calção. Gente, eu cheguei a acreditar nisso. Aí nós fomos para uma vigília, passamos a noite inteira buscando o Espírito Santo. Gente, todo mundo saiu orando em língua, menos eu. Todo mundo falou de mistério, na Misteriolândia. E eu seco. Fui para casa triste, tomei café da manhã, tomei banho, fui dormir. Aí à noite, de novo, fui para onde? Para o banheiro tomar banho, porque é para o culto dos jovens. Gente, quando eu comecei a louvar Deus no banheiro, o Espírito de Deus me tomou. E eu desandei a falar em língua estranha. Mas eu comecei a falar, e dos não soltava, que nem um papagaio tagarela.
Pensa um homem falando em língua estranha assim. E eu começava e tive que mostrar que falava língua estranha. Eu fui para a igreja para falar bastante língua estranha. Para todo mundo ver agora, tá vendo? Não fui no batizado. Mas eu estava pelado no banheiro. Alguém toma banho vestido? Você toma banho vestido? Nem de calção não estava. Porque uma fortaleza me agrediu, entrou na minha vida. Eu falei, não vou ser batizado no Espírito Santo. Vocês entenderam isso? A mentira é a base da fortaleza. Eu tratei uma moça. O pai dela morreu num acidente de moto, mas não foi na hora não. Ele ficou 7 dias internado. Ele quebrou as mandíbulas, a mandíbula. Gente, aquele homem ficou endemoniado 7 dias na UTI. 7 dias. Xingando, ele com a mandíbula quebrada, toda estraçalhada, ele estava sem capacete. Ele xingava médico, xingava. Aquela menina amava o pai. Viu o pai morrer. Eu não conhecia a história dela. Um dia eles aparecem no culto, eu faço uns jejuns prolongados. Aliás, tem umas ministrações minhas sobre jejum muito boa. Tá bom? O jejum de poder, o jejum que liga a terra ao céu. Veja no canal Oswaldo Lobo depois, se inscreve lá para receber. Aperta o sininho, você vai ver um monte de mensagens na área de libertação e batalha espiritual. Aí eu fui atender essa moça, eu estava terminando o jejum, fui pregar no 2 Crônicas 20, aquela vitória de Josafá quando ele jejua. Gente, eu estou pregando assim, aí está aquela menina, eu achei que ela tinha uns 15 anos. Eu pregava, olhava assim, ela fazia por cima mesmo. Me dava língua. E a nossa igreja lá, assim, bem mais espaçosa, né? Aí eu falei, criança. Eu estava pregando sobre a obediência de pai com filho. Aí de novo eu olhei, aí ela deu língua. A segunda vez. Na terceira vez que ela me deu língua, eu falei, o cão está aí. O espírito imundo, ele se manifesta como serpente. Vocês sabem disso. A mais astuta das animais, né? E a serpente, ela tem a percepção através da língua. Uma vez eu fui orar por uma mulher, ela ficou endemoniada. A língua dela, veio até aqui, ó. Pastora, até aqui, ó. Vai ser uma gravata. É um espírito imundo. Gente, não me pergunta como é que essas coisas acontecem. Acontece. A língua dela veio aqui, ó. Aqui embaixo. Ela bem tagarela, essa moça, viu? Talvez você esteja casado com alguém assim. Não com esse espírito, só com a tagarelice. Essa menina foi, no final do culto ela manifestou. Foi bem difícil. Houve um início de processo de libertação. E aí, quando eu perguntava para ela assim, qual é o nome do espírito imundo que está aí? Ela falava assim, eu não posso dizer. Porque se eu dizer, ele vai me matar, que nem ele matou meu pai. Quer dizer, o demônio estava construído na cabeça dela, que é uma fortaleza. O demônio podia matar ela, mas ela estava com medo ou não estava, gente? Entendeu? Então, isso é uma fortaleza, é uma mentira. Agora, como é que funciona a destruição da fortaleza? Conhecereis a verdade vos libertará. Está vendo a mentira aqui, gente? Está vendo? Ó a verdade. O que acontece com a fortaleza? Então, só tem uma coisa que destrói a fortaleza espiritual. O que é, gente? A ver. Então, vamos lá, qual é o fundamento da fortaleza? É a mentira. E como é que você destrói uma fortaleza? Com a ver. Eu vou ensinar para vocês como é que funciona isso. Investigando os fundamentos das fortalezas espirituais. Eu estou ensinando você a libertar cativos, hein? A verificar a fortaleza na vida de uma pessoa ou de uma família. Então, Josué, filho de Nun, enviou secretamente, olha essa palavra aqui, secretamente, de Sitim, 2 espiões. E eles disse, vão examinar a terra, eles vão mapear, eles vão investigar, eles vão sondar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Isso é importante. Entraram na fortaleza e passaram a noite na fortaleza. Esse é o argumento bíblico, junto com Números 13, para a teologia da batalha espiritual de demônios territoriais. Vamos mapear a cidade. Aqui é o território das prostitutas, aqui é o território dos prostitutos, aqui é o território. Lá em Curitiba tem prostituição com mulher, prostituição com travesti. Aí tem uma aqui, a área da cachaça, aqui é o ponto da droga, a biqueira da droga. Presta atenção. Eu já falei. O problema não é o demônio ali. O problema é o pecado ali. Em Mateus 5, em Marcos 5, Mateus 8 e Lucas 8, quando Jesus chega em Gádara, Gádara é
oeste, noroeste do Mar da Galileia, quando ele chega lá tem um endemoniado. Qual é teu nome? Legião, porque somos muitos. O que é uma legião, gente? O que é uma legião, gente? É uma tropa de soldados romanos de 2.000 a 6.000 homens. O que ele está dizendo? Nós estamos aqui para guerrear. Não eram os demônios assim, mequetrefe, uns demônios assim, sem vergonha, né, soleira. Eram os demônios prontos para a guerra, armados até os dentes. Ele está falando o seguinte: nós somos uma legião, uma tropa de guerra. Jesus expulsa ele e fala assim: se nos expulsa, manda-nos que a gente vá para onde? Para os porcos. Não nos mande para fora dessa região. Por quê? Por quê? Aí, está vendo, pastor? Isso aqui, está vendo? Demônio é territorial. Não é. Se você ver alguns versículos depois, acho que está falhando aqui, acho que vai ter que trocar pilha, tá? Eu acho. Já foi trocado? Então é o jeito que eu estou segurando aqui. Então o que acontece? Quando Jesus ele expulsa os demônios, vão para os porcos e se afogam. Quer trocar? Aqui está bom. Acho que está bom aqui. Chegam os donos dos porcos. O que eles fazem? Eles dão um cartão vermelho para Jesus. Vai embora daqui, não te queremos aqui. O demônio vem quando Jesus sai. Se a pessoa dá um cartão vermelho e expulsa Deus, Deus é banido. Deus não se mete no meu casamento. Deus não vai se meter na minha vida afetiva. Deus não vai se meter na minha vida financeira. Deus não vai se meter nesse trabalho. Deus não entra. Quem você acha que entra? O cão. Entenderam isso agora? O que está acontecendo aqui é que esse homem, ele manda 2 espiões, para investigar, diga, a fortaleza. Vai para Jericó. Moisés, no capítulo 13, ele manda investigar tudo. Ele vai direto na ferida. Quando eu examino a fortaleza, isso aqui é meu. Isso aqui eu construí, experiência, 20 anos trabalhando com libertação. Memórias feridas por culpas. Por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu me meti com essa mulher? Por que eu assinei esse contrato? Por que eu me mudei de casa? Por que eu não comprei? Por que eu comprei? Isso é culpa. Eu errei. Vergonhas e dores secretas. Abusos e traumas encobertos. Repara que tudo está encoberto, tudo está secreto, tudo está na escuridão, tudo está oculto. Prisões de pecados ocultos ou vícios abertos, iniquidades e feridas familiares, quebras de alianças, crises domésticas, insuficiências financeiras, comportamentos imorais. Tudo isso é examinar a fortaleza. Fui numa cidade, vou voltar, o pastor da cidade fez contato comigo de novo essa semana, eu vou tentar ir lá atendê-lo. Centro-oeste do Brasil, fui na cidade, e é uma igreja linda, e de repente veio uma mocinha, idade da minha filha, parecia minha filha. Preciso falar com o senhor. Eu falei: deixa o pastor descansar a garganta. Pastor, só um minutinho. É um amém? Tira. Só um minutinho. Aí eu falei: eu gosto de criança. Aí eu falei: que bonito. Que é da boca dos pequeninos que vem o perfeito louvor. Pastor, só não entendeu. Eu gosto de abusar de criança. Já abusei dos meus filhos. Eu gosto de abusar de criança. Gente, não deu nem tempo de começar. A moça já manifestou um demônio. Uma moça que podia ser minha filha, sua filha. Mas não tinha nada assim. Não, essa aqui está com cara de endemoniado. Nada. Não se preocupe com a aparência. A aparência é uma tolice. Gente, aquela moça manifestou um demônio. O pé dela ficava aqui. A cabeça dela, deixa eu tocar aqui. Ia lá no chão. 40 minutos. A igreja toda: sai! Em nome de Jesus, cala tua boca e sai, sai, quem me sai? Não saio, e eu vou ficar aqui, eu não saio. Quando deu mais ou menos uns 40 minutos, eu já estava cansado já. Aí chegou o ministro de extensão, chegou o pastor auxiliar, chegou o pastor do reteté, o pastor do óleo ungido. O bicho não saía de jeito nenhum. Aí na hora me deu o quê? Um insight, um discernimento. Espírito imundo que entrou no abuso do pai. Onde eu falei isso?
Gente, aquela menina deu um grito que parecia que estava cantando. Sabe quando o carro sai cantando pneu? Ela ficou 6 minutos gritando, sem tomar fôlego. 6 minutos, contado no relógio, sem tomar fôlego. Moisés vem antes de Josué. Olha, presta atenção, hein? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um, olha aqui, ó, príncipe entre eles. Vejam como é a terra, se o povo de lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. O que eu vou investigar? Os piores pecados não são os pecados cabeludos, são os pecados inocentes. As manifestações mais difíceis que você vai enfrentar, dessas que o espírito imundo vai e volta, são de pecados que a pessoa acha que não é pecado. São ciumeiras, são invejas. Gente, Caim matou Abel por inveja e ciúme. Espírito de morte entra assim, gente. São pecados que a gente não liga para eles. Então eu estou investigando e eu tenho que saber qual é a anatomia do investigador. Número 1, maturidade espiritual, sendo cada um príncipe entre eles. Ministério para gente curado e fiel. Investido de autoridade de Deus, que conhece sua posição em Cristo, sua identidade. Ontem eu mostrei para vocês sua identidade em Cristo, isento de oportunidade. Pastor, eu tenho um chamado para libertação. Tem? Então teu chamado é para viver em santidade. Combinado? Ah não, pastor, eu quero continuar em pecado. Ou então você não tem chamado para libertação. Foge disso. Não vai dar certo. Você vai tombar no campo de batalha. Eu vou contar para vocês, tem uma história, 2 Crônicas, capítulo 33. Ou 2 Crônicas, capítulo 31. É a história de Acabe. Ele, 31? 31, né? Não importa, a história de Acabe vai para a guerra, e ele está disfarçado de quê? De não rei. Aí alguém vai, ó, lança uma flecha a esmo, e a flecha entra entre as brechas da armadura dele. É o quê? A flecha entra entre as armaduras dele, na brecha da armadura. E ele morre. Ele fala, me tire de combate, porque eu fui ferido. Qual era o problema de Acabe? Era o pecado. Então, para trabalhar em libertação, a anatomia do investigador, do libertador, é alguém que é maduro espiritualmente. Comissionamento espiritual. Número 2, enviou Josué, ministro da proteção legítima de respaldo de ação espiritual, chamado por Deus, confirmado com frutos, enviado pela igreja local. Eu vou começar meu ministério de libertação aqui, pastor, tem muitos visitantes convidados. Se teu pastor não implementa o ministério de libertação na sua igreja, não se meta com isso. Você vai ficar sozinho em combate. Agora o pastor vai com a gente, vamos começar um culto de libertação aqui. Na nossa igreja é o quarta-feira. Quarta-feira tem um quarta-feira, a gente faz o culto de libertação lá. Tem a bênção do pastor, tem a proteção da igreja, tem autoridade sobre você. Você não tem como se machucar. Você tem um ministério cobrindo você. Então, comissionamento espiritual. Número 3, respaldo e cobertura desde Sitim. Retaguarda ministerial robusta. Eu agora no mês de abril, por isso que eu faço 3 cursos, né? Na verdade são 5. Eu faço o Intercessão em Chamas, eu vou fazer em abril o Intercessão em Chamas, porque a primeira coisa que eu faço é levantar um time de valentes. Você repara que enquanto as mãos de Moisés, Uri e Arão estão levantadas, isso no capítulo 16 e 17, Josué vence. Quando ela cai, Josué perde. Então como é que eu vou começar um ministério de libertação sem intercessão? Eu estou doido, eu estou maluco, eu não sou infantil. Não coloque infantis no campo de batalha, eles vão morrer. Não adianta pegar um fuzil e dar na mão de um bebê, ele não sabe usar, ele vai matar gente perto dele. Na visão que deve sempre partir da liderança da igreja, absolutamente debaixo da autoridade do pastor, em conformidade com a direção da denominação. Fui implantar isso numa igreja presbiteriana. A denominação não queria. Falei, pastor, eu não vou mais. O sínodo se reuniu dizendo, a gente não quer.
Eu não me meto com isso. Entenderam, gente? Vocês entenderam isso? Isso significa respaldo e cobertura. Número 4, periciar com destreza. Enviou-se, diga secretamente. Discrição na observação, respeitando a privacidade e a intimidade. Eu falei aqui sobre pessoas que fingem. Já reparou como é que Jesus chama os fingidos? Ele chama de hipócritas. Ai de vós, hipócritas, vocês com mosquito engolem o camelo. O que é o hipócrita? É um personagem. Ele desempenha, na igreja ele é uma bênção, em casa ele é o diabo. Na igreja ele ora, ele dá aula na escola bíblica, ele está no aprisco, ele dá testemunho. Em casa ele é mal educado, estúpido, grosseiro, não ora, não quer saber de Bíblia, vê um monte de porcaria na internet. Chama-se hipocrisia. Pega Mateus 23, você vê como é que Jesus está decepcionado com os fariseus hipócritas. Por quê? A hipocrisia mostra aparência, como eu falei. Vocês alargam as suas franjas, aumentam os seus pilactérios, vocês gostam de sentar nos primeiros bancos, vocês amam ser saudados nas praças, vocês gostam de ser chamados de rabi, vocês querem se sentar na cadeira de Moisés, mas vocês não praticam as obras de Moisés. Então preste atenção nisso. Periciar com destreza significa que quando eu recebo alguém para tratar ele, aquilo que ele fala para mim, ninguém pode saber. Os casos que eu conto para vocês aqui são casos sem nome, sem lugar, ou que estão nos livros, porque eu ligo para a pessoa, eu vou botar o caso aqui. Não, pastor, pode botar meu nome e meu telefone, que eu vou dar o testemunho. O problema é o quê? É que a igreja tem língua solta. E a fofoca é a destruição final, é o suicídio do aconselhamento. Se você é um pastor, você é um obreiro, você é um líder de um aprisco, de uma cela, de um pequeno, chama do que você quiser. Você é líder do ministério. Aí um irmão vem, abre teu coração e vai dizer: olha, eu sofri um abuso, ou eu pratiquei um abuso. Olha, alguém me usou, ou eu usei alguém. Alguém me violou, eu violei alguém, eu menti, eu roubei, eu matei. Isso me envergonha, alguém me machucou, isso destrói a mim. E você vai e conta para alguém. Acabou aquela pessoa, ela vai ser ferida por você de novo. Então aprenda uma coisa: aquilo que a pessoa falou para você, ninguém pode saber, nunca. Vocês estão entendendo isso, gente? Se você vem me contar o teu pecado, ninguém vai saber. Nem juiz de corte marcial tira isso da gente. Isso é ética no cuidado pastoral. Você não pode negociar isso aqui, ó. Não negocia a ética nem a lealdade em guardar segredos. Ah, ele brigou comigo, ele fez o mal contra mim, e eu vou pegar isso tudo e vou jogar no ventilador, vou jogar na turbina. Não vai não, querido. Você não vai quebrar o princípio. Não vai quebrar o princípio. Você não pode negociar isso de jeito nenhum. Eu vou lá secretamente, a pessoa está confiando em mim. Ela está: pastor, eu estou arrasada, eu matei alguém. Eu fiz um aborto, pastor. Eu matei minha mãe. Eu fui responsável pela destruição da vida. Eu roubei, pastor, isso acaba comigo lá no fundo. Eu traí minha mulher, eu traí meu marido. Uma menina que vem dizendo que abusou do próprio filho, da própria filha. Vocês estão entendendo a dor que essas pessoas carregam? A culpa. Por isso que libertação não é para crianças. Aí tem a irmãzinha, tem o irmãozinho. Aí, ontem fiz uma libertação, vou contar só para você me ajudar em libertação. É a fulana, olha, foi profundo o negócio. Gente, não disse orgulho com deslealdade. Deslealdade. Manter um ambiente seguro para confissões. Gente que pericia com destreza é um bom observador e ouvinte. Existem sintomas de opressão, sintomas de possessão. O livro, esse livro Sangue nos Urbais, eu explico tudo isso, o estado de guerra também. Você olha, você não se faz libertação de olho fechado. Vamos expulsar o demônio. Em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Isso.
olho aberto o tempo todo. Intercessor não fecha olho de jeito nenhum, nunca. Não fecha o olho. É olho aberto. Você tem que estar atento aos sintomas. Essa pessoa, você começou a orar, a pessoa começou a tremer, ele não está tendo um xilique não, ele não é piti não. Espírito imundo manifesta no braço, manifesta no olho, manifesta na boca, na língua. É impressionante. Tem espírito imundo que manifesta na perna. Eu tratei de um garoto, ele gostava dessas cartas de Magic, de Yu-Gi-Oh! Vocês sabem o que é isso? Yu-Gi-Oh! Quem é que sabe o que é Yu-Gi-Oh? Levanta a mão aí. São cartas de RPG, Role Playing Game, ou seja, é um jogo de troca de personalidades, é um jogo de feitiçaria. Uma hora você é o mestre, outra hora você é o herói, outra hora você é o vilão, outra hora você é a heroína. Gente, é carta de invocação aquilo ali. Aquele menino manifestou da cintura para baixo, é um negócio doido. Aqui ele fica bonzinho, daqui para baixo ele manifesta. Então o espírito imundo, quando a Bíblia fala, não entregue partes do seu corpo como instrumentos para uso do diabo, Romanos capítulo 6, a Bíblia está brincando com isso. Tratei uma senhora, fui orar por ela, a mão dela ficou durinha assim. Assim, ó. Ela falou, não, meu pastor, olha meu irmão, o que é isso? O que é isso? Eu falei, a senhora faz o que? A senhora é destra, a senhora é canhota, a senhora já matou alguém com essa mão? O que essa mão fazia? Que a senhora trabalha em quê? Nada. Quando ela tinha 9 anos, a avó dela, aquela feiticeira, orou para ela criptografar, psicografar. Ela, com essa mão esquerda aqui, ela brincava de boneca, com a direita, ela ia colocando as folhas, a mão andava sozinha assim. O espírito imundo, ela já era convertida há 10 anos, o demônio ainda estava lá. Espírito imundo, pode sair dela. Gente, foi uma violência aquela mulher. Pensa uma mulher magrinha, pequenininha. Gente, uma violência. Uma vez ela quase quebrou o gabinete do meu pastor. Uma força descomunal. Então preste atenção nisso, olho aberto, pereci, e você, o que foi? O teu irmão confessou para você? Ninguém pode saber, ninguém, nem o pastor, só se ele autorizar. Olha pastor, eu não posso segurar isso para mim, você confessou algo para mim, eu digo para você assim, ó, eu não posso segurar isso, o meu pastor, eu devo lealdade a ele. Aí você fala, pastor, eu não quero falar. Ah, você não quer falar? Então não te trato mais também. Por quê? Porque a única pessoa aqui que tem que saber para conseguir construir em volta de você proteção é esse homem aqui. Ele é a autoridade da igreja. Estão entendendo isso? Ninguém mais. Número 5, aproxime-se das ruínas com cuidado. Andai na terra, capacidade de percorrer os campos emocional, sentimental, moral, afetivo e espiritual, alcançar as crises e dores da vítima. Diga assim, dores. Tem algo que a Bíblia, eu vou usar o texto, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz, procura apresentar-te a Deus provado, como um homem que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Apresente-se diga a Deus. A pessoa não se apresenta para Deus, se apresenta para os homens. Ela cria aquela capa de espiritualidade. Olha como é que eu oro bem, olha como é que eu prego bem, olha como é que eu toco bem, olha como é que eu venço na vida, olha como é que eu sou especial. Ela vive de quê? De Instagram. Ela vive de comunicar vitórias. Mas Deus conhece porque Ele pesa os corações. Não é isso que a gente viu? Não foi isso que a gente viu? Que Deus conhece o interior? Aprovado. Ele está aprovado? Não, ele está reprovado. Só que ninguém sabe. Ele está vendo uma vida dupla. Ele está na igreja. Todo mundo acha que ele é bênção, mas por trás ele está o quê? Vivendo uma vida com amante. Vivendo uma vida de roubo. Vivendo uma vida de iniquidade. Ele está aqui, mas está com vontade de morrer há muito tempo. Eu quero me matar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A vergonha faz com que eu me feche. Adão e Eva estavam nus, até que veio o pecado. Quando vem o pecado, qual a primeira coisa que eles fazem quando vem o pecado? Eles se escondem com folhas de figueira. Fizeram para si Adão, é o primeiro grande nome da moda fashion no mundo. Ele construiu roupa para ele, para se esconder. O pecado, olha para mim, gente, acredita nisso. Gente espiritual demais é carnal.
Gente que espiritualiza tudo, que fica vendo anjo, fica vendo o mundo espiritual, fui arrebatado no terceiro céu. É gente carnal, está querendo esconder alguma coisa. A gente é de imundícia em você, a nossa justiça não vale nada não. Eu já falei aqui, pedi para o Joãozinho, Little John, me beliscar. Eu sou igual. A gente é igual a Elias, homem sujeito às mesmas emoções que a gente, mesmas síndromes. Elias, gente, ele não era bipolar não, ele era borderline, transtorno de personalidade. Uma hora ele está vendo Deus, está descendo fogo do céu, ele está orando, zombando. Daqui a pouco ele está dentro de uma caverna e quer morrer, no mesmo dia. Isso é um sintoma de uma doença psíquica, neurológica. É isso que a gente tem que ter essa capacidade de quê? De investigar na vida da pessoa, alcançar as crises e dores da vítima. O trauma. Definição de trauma. Trauma é a ferida, em cima da ferida, que estava ferida por uma ferida, que foi ferida por uma ferida. Você está lá jogando bola, tirou para o ímpar, né? Estava lá o Arrascaeta e o Gabigol. 2 craques do time. Para o ímpar. Aí eu quero fulano, eu quero Neymar, eu quero Messi, eu quero Jeromel. Para não ficar ruim. Me dá não sei um jogador do Inter, me dá um aí. Kleber é goleiro do Inter? O Kleber jogou no Flamengo, o cara era bom. D'Alessandro, argentino, né? D'Alessandro para mim, aí junta, aí você está lá jogando no asfalto, né? Aquele asfalto queimando, aí você chuta a bola, bate teu pé no paralelepípedo, aí tua unha assim, ó, puff, levanta. Já levantou a unha? Quem já levantou a unha jogando bola? Eu já levantei. Gente, que dor. Você é de fato arrebatado ao terceiro céu de dor. Você vê anjos. E aí tá com aquele pé, aquilo lá infecciona, porque você continua jogando, você dá um jeitinho para bater de trivela, para bater de peito do pé. Aí você vai para casa, o teu irmão está banado, pisa no teu pé, você dá uma topada, e tu daqui a pouco o teu dedão está desse tamanho. E aí você chega na igreja, tem aquele irmão, né, que é mais carinhoso, que ele quer chegar para abraçar. Não chega perto de mim que eu estou com o meu pé machucado, não toque em mim. É que nem que você vai à praia e não usa sandal. Você fica vermelho como um tomate. Quando você está vermelho como um tomate, você está traumatizado, o sol castigou. Foi o sol em cima do sol, em cima do sol, em cima do sol, na tua pele. Aí, quando você está ardido de sol, abraço vira violência. Não encoste em mim! Já chegou assim, discutindo com o seu marido, discutindo com o seu pai, com a sua esposa. Ele falou assim: não fala mais nisso, não se toca nesse nome nessa casa. Alguém já experimentou isso? Alguém já ouviu isso? Não? Nunca ouviu isso? Ferida, ali que ele está ferido, é ali que ela está ferida. Quando eu me aproximo das ruínas, presta atenção, eu não posso forçar a pessoa. Eu tenho que ter compaixão. Eu chego e quero entrar numa área da vida dela e falo assim: pastor, eu não quero trocar no assunto. Então a gente não toca. Tem gente, é dolorido demais para as pessoas tocarem em alguns assuntos que machucaram elas. Foram muitos golpes naquela área. Ela está profundamente infeccionada ali. Eu gosto de usar a expressão de Lucas 10, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Quais são os sintomas de uma pessoa traumatizada? Número 1, hipersensibilidade. A pessoa traumatizada, ela é hipersensível. Para você falar para ela está aqui, você sabe, a igreja era pequena, agora ela cresceu, pastor. Estamos com 400, 500 membros. Mas quando a igreja tinha 17, aquela irmã abria, fechava a igreja. Ela ligava o som, ela cantava, ela tocava violão e guitarra, sozinha ela fazia o louvor. Só que ela era o que, gente? Desafinada. Mas era o que tinha. Aí a igreja cresceu. Aí quem veio congregar com a gente? Fernandinho, Fernanda Brum,
Mariana Valadão, essa Gabriela Rocha, vem um monte de gente que canta bem e que vem para a tua igreja. Mas a irmã é que está onde? No violão, porque desde o princípio era ela que estava aqui. Vai dizer para ela que ela é desafinada. Vai dizer. Vai falar para ele que ele não está pronto. A pessoa hipersensível, ela se torna vulnerável e ela recua. Ela é alguém que está sempre com o pé atrás. A pessoa hipersensível é alguém que, quando você vai tocar na ferida, ela foge. Então é por isso que ela pula de igreja. O pastor começa a pregar muito sobre perdão. Ela não quer perdoar, ela se manda. O pastor prega muito sobre honestidade, ela se manda. O pastor prega muito sobre família, mas só que a família dela foi uma miséria, ela se manda. Fala muito sobre dinheiro e vai embora, porque não toca nesse assunto. Entenderam isso? Diga compaixão. Ai, pastor, aquela mulher lá é uma endemoniada. Não, querido. Ela é só uma vítima. Você sabe o que é ser consagrado desde o ventre da mãe a uma entidade? Sabe o que é isso? Sabe? É porque você é feito de crente. Você nunca vai entender o que é isso. Você nunca vai entender o que é um abusado se você nunca foi abusado. Eu não estou pedindo para você experimentar isso, que isso é muito dolorido. Mas você tem que entender o seguinte: você não é melhor, eu não sou melhor. Eu não sou melhor do que você. Eu sou alguém igualzinho a você. Só que você tem que entender que para trabalhar com libertação, você tem que ser uma pessoa cheia de compaixão. Então, cuidado e amor. Esses aqui são 6 sintomas de uma pessoa traumatizada: desconfiança crônica e generalizada, atitude contínua de reprovar e desconfiar. Uma pessoa que é desconfiada, ela fala o seguinte: maldito homem que confia no homem. O único padrão de filtro de interpretação é ele mesmo. Ele desiste de viver uma vida santa com Deus. Ele desconfia de todo mundo, porque ele foi machucado, e aonde ele é machucado, ele reprova todo mundo. Estagnação e desânimo, vida de estresse espiritual que adoece a esperança. A pessoa já caiu tantas vezes no mesmo pecado, fala: não, esse pecado aqui, eu vou esperar, pastor, o segundo turno do segundo tempo da segunda chamada. Ele já não acredita que vai conseguir vencer o pecado, porque ele foi derrotado sistematicamente dentro da mesma área. Então ele fica estagnado. Você pega e fala assim: vamos começar de novo. Aí você bota assim um grãozinho de areia sobre a cabeça dele e pensa que é um saco de cimento, por causa da quantidade de reprovações que ele já sofreu. Número 3, ressentimento e prevenção. Só nega o perdão, o que denuncia um estado de enfermidade espiritual. Eu não perdoo. Ressentimento e prevenção. Não. E tem detalhe, hein? A pessoa ferida olha para você e fala assim: ele nem te conhece, mas ele fala assim: não fui com a cara desse sujeito. Já aconteceu com você? Não fui com a cara esse rapaz, essa fulana. A mulher olha para fulano, não sabe quem é. Chegou agora na igreja, gente. Deus me deu um discernimento. Essa aí não funciona. Por quê? Às vezes o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de ministrar, o jeito de orar, te lembra alguém que já te feriu lá atrás. Então você fica o quê? Nesse sentido. Número 4. Esse aqui é horrível. Atitude de fuga. Quando você está com dor, você, foge. Quando você está ameaçado, você foge. Pior do que isso, foge e espiritualiza a tua fuga. Vou te dar um exemplo. Caim mata Abel, o que ele fala? Fugirei da tua face. Moisés mata o soldado, é descoberto, ele fala: vou fugir para Midian. Ele não enfrenta. O ferido, dá um vazare. Jacó, ele engana o irmão para roubar a bênção de Esaú. Jacó não era fácil não, gente. Sujeito, Deus teve que tratar muito com o coração de Jacó. Ele foge para onde? Para Padã. Preste atenção. As pessoas que você mais vai ajudar são as pessoas que fogem. E foge falando mal de você. Isso é vanglória e gratidão em Cristo.
Você leva a cesta básica, você ensina o evangelho, você ajuda, você só vai buscar no hospital, vai levar no hospital, empresta dinheiro, dá dinheiro, ajuda e sai falando mal. Ingratidão e crítica é pessoas ingratas, são pessoas feridas. Sai criticando, falam mal da denominação, falam mal do pastor, porque estão machucados. Além de fugir, esse mecanismo de fuga, gente, é dor. Quer ver uma coisa aqui? Você está com dor de dente. Já teve dor de dente? Você sabe que tem no dentista, mas o que você faz? Você foge. Aí durante o dia você vai, faz um gargarejo com abissal, toma um anestésico desde 1 minuto que está na farmácia. Quando você deita na cama que você quer dormir, que o teu corpo vai para a horizontal, que aquele sangue vem para a cabeça. Parece que tem uma marreta assim batendo na sua cabeça. Pá! Pá! Pá. O dente fica desse tamanho. Mas você foge de quem? Do médico. A esposa fala assim, vai lá falar com o pastor. Não vou não. Vai, procura o médico. Não vou não. Ele só aparece quando o monstro está bem grande. Fala, pastor, me ajuda, olha o tamanho do dragão. Pô, você era, mas era uma lagartixa, por que você não veio antes? E por último, vanglória ou isolamento. Ou a pessoa se orgulha e ela quer aparentar o que não é, são os seres extra espirituais, são os irmãos que são revestidos de santidade aparente. Ou então ele fica em casa dizendo, não preciso de igreja, se isola, é decepado do corpo. Tudo isso aqui é o quê? É sintoma. Tudo isso aqui é sintoma de uma pessoa traumatizada. Número 6, vai tratar de alguém? Observação espiritual. Observar a terra. Se achegar com sabedoria às tragédias e aos traumas. Tem gente que chega e já conta tudo para você. Tem pessoas que vai demorar 1, 2, 3, 4, 10 dias para você falar. Então atenda a pessoa na primeira vez, ele vem, ele conta assim, ó, pastor, o gato subiu no telhado. Quem conhece essa história do gato subir no telhado? Você vai contando a história bem devagarinho, mas bem devagarinho. Está que nem um irmão que chegou ao pastor e falou assim, pastor, eu tenho 2 notícias boas para te dar. Ele meu filho, qual é? Ele vai devagar. Pastor, o primeiro é que o senhor orou por mim, e a bênção, a minha noiva, a minha namorada, a mulher que eu vou casar, a mulher da minha vida apareceu. Pastor, estou tão feliz que eu te dou um abraço. Pastor, me abraça, porque aquela oração do senhor é forte, pastor. Amém, graças a Deus, meu filho. E qual é a segunda coisa boa? A segunda coisa boa é que essa mulher é tua filha, pastor. Aí. Ele quer contar. Eu não sei se eu falei alguma coisa demais aqui. Eu também sou pastor e tenho uma filha. Ele vai contando devagar. Então, a observação, você tem que ir bem devagarinho. Então você vai sondando, você vai perguntando. Tem gente que vai desviando. Eu faço a mesma pergunta. Ontem alguém chegou no meu gabinete e falou, eu estava com o gabinete lotado até de noite. Aí sempre chega alguém assim, não, eu vim, olha como é que é a maldade. Eu vim de Porto Alegre, só tem que me atender. Eu falei, por que o senhor não ligou para a gente fazer um encaixe? Eu estou aqui desde as 9 da manhã, já é 5 da tarde, eu preciso descansar. Eu nem falei isso. Mas a pessoa, geralmente essa pessoa é abusadora, tá? Sem perceber, eu sei, mas a pessoa é uma abusadora. Ela faz o mundo girar em volta dela. Ela foi para lá, falou assim, só tem, eu falei o seguinte, eu estou com 2 pessoas já para eu atender, já está atrasado, então eu vou atender a senhora e vou dar para a senhora 5 minutos. Está bem assim? A senhora vai ficar até quando em Curitiba? Não, vou ficar até segunda-feira, pronto, a gente vai ter mais tempo para conversar. Ela começou a falar, sem sair do lugar. Porque a filha, porque o marido, porque isso. E o problema é ela. Eu perguntei, e a senhora? Por que a senhora está aqui? Não, porque o tio, porque a mãe, porque a avó. Aí eu perguntei de novo, já tinha ido 10 minutos, mas por que a senhora está aqui? Não, porque o mundo é mau, Papai Noel não veio, o coelhinho da Páscoa não trouxe ovo. A pessoa fica fugindo, por quê? Porque tem algo que está doendo nela.
Mulher, preste atenção. O seu marido sente dor. Só que ele aprendeu a ficar cá. Ele chora na cama que é quente. O homem não chora, então ele não pede socorro. Ele só vai pedir socorro quando a vida dele ficar descontrolada. Aí ele pede. Então, verificar de perto, discernir a verdade, obter informações pertinentes, fazer a leitura correta, examinar com profundidade, valorizar detalhes relevantes. Eu fui para uma igreja, também no Centro-Oeste. Aí ele falou assim para mim, o pastor, dá para você atender uma irmã? Pastor, ela é uma bênção. Ela carrega a igreja nas costas, limpa a igreja toda, pega esses bancos aqui, bota na cabeça, arruma. Mas é o seguinte, todo ministério que ela vai, ela arruma uma confusão, pastor. Todo ministério. Ela trabalhou no ministério infantil, uma bênção trabalhando, mas quando é relacional, ela é um porco espinho, brigou com todo, brigou até com as crianças. Aí foi para o ministério upgrade dos adolescentes, foi para o ministério de jovens, foi para o ministério dos adultos, foi para o ministério de família, nós temos um ministério lá da terceira idade que chama Seminovos, foi para o ministério de Seminovos, é os velhinhos, a gente chama de Seminovos. Foi para o Seminovos, conseguiu brigar com os velhinhos. Tá bom, pastor, eu vou atender mulher, então quero 2 pastoras comigo. Aí foi atender com 2 pastoras. Valorizar os detalhes, ela começou a contar a vida dela. Eu estou ali anotando, fair play. Quando a pessoa fala assim, pastor, eu cometi um pecado. Você pode, por quê? Você não está pronto para fazer libertação. Mantém o quê? A tua voz, prego falando alto. No gabinete, mas é baixinho, eu estou ouvindo. Quero ouvir, não posso assustar. Ela começa, não, quando eu era garota, eu tinha 12 anos, a minha mãe me levou no cemitério, pastor. E ela me fez prestar culto para uma entidade e para uma pessoa que morreu. E ali o negócio ruim entrou em mim. Ali o bicho. Mas eu, nem franzi a testa. Na hora de fazer a confissão de pecados, que eu falei assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu rejeito aquele espírito imundo daquele cemitério. Quando eu falei isso, que ela falou, espírito, gente, eu sentar, havia a minha cadeira, a cadeira da pastora, uma mesa aqui e a parede. Gente, ela manifestou de um jeito que ela meteu o pé na mesa e me impressou na parede. Eu te repreendo em nome de Jesus, Cal, sai dela. Aquilo estava escondido, Valorizar detalhes. Valorizar detalhes relevantes. Número 7, os sintomas da fortaleza de fora. Observa de fora. Investigar a fortaleza é a base da libertação. A mentira que está lá. Prisão formada por pensamentos inimigos e contrários à palavra de Deus. As armas da nossa bênção são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, anulam sofismas e pensamentos contrários a Deus. Eu estou dizendo aqui, a verdade é o seguinte, não faça tatuagem. Aí, aqui na igreja, tem alguém falando assim, não, mas isso não é bem verdade, porque eu conheço gente que usa tatuagem e está pregando o evangelho. Então isso é uma fortaleza, está aí. Eu estou dizendo para você, não se envolva com mulher casada, ou com homem casado, isso é adultério, isso vai destruir. Cova profunda é a boca da mulher adúltera, Provérbios capítulo 22, aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. Ou seja, mulher casada tem gosto de chumbo, não está na Bíblia, mas devia estar. Aí a pessoa, não pastor, mas o marido dela é doente, ela está sozinha, está internada no hospital, eu estou dando uma ajudinha para a moça. Vocês estão entendendo o que é uma fortaleza? A fortaleza é você convenientemente, você achar que o pecado, justificar o pecado e racionalizar o pecado. Isso é obediência de conveniência. Olha, eu não estou sendo honesto no dízimo, por quê? Porque eu não tenho nada. Isso é verdade, gente? Não é verdade. Você tem medo de Deus, você desconfia de Deus, você não crê que Deus vai responder como a Bíblia diz que Ele vai responder. Você é incrédulo. Mas a verdade não é que você não tem dinheiro. A verdade é que você não é fiel. Só que você arruma uma boa desculpa. Estão entendendo isso aqui que eu estou investigando?
Pensamentos aliados com os de Satanás e que não reconhecemos como maus. Situações onde não se consegue romper um acordo com o inimigo que luta para permanecer na fortaleza. Quando eu estou trabalhando em libertação e uma pessoa manifesta, o espírito imundo muitas vezes fala com o ouvido dela. Não me manda embora. Não, é tudo mentira. Eu vou te ajudar. Eu que sou teu amigo, eu estou com você há tantos anos. O próprio espírito imundo fica falando com a pessoa. Tem gente que ouve vozes. Vou repetir. Cadê a pastora da psicologia e da psiquiatria? Ouve, pastora. O diabo falou com Jesus, falou, lança-te daqui abaixo. Falou. Não, ele não ficou pensando, que eu ouvi, não, é uma voz audível. Se tu transforma essa pedra em pão. Vocês estão entendendo isso? Número 8. Aliás, a proteção da contra-inteligência. Áreas de autoaprovação, quando defendemos a nós mesmos. Pastor, eu pequei, mas eu posso justificar. Se você tivesse a família que eu tenho, você também ia fazer isso. Se você tivesse aquela megera daquela esposa que eu tenho, você também ia trair. Se você tivesse o salário de miséria que eu tenho, você também ia roubar. Diga, autoproteção. Áreas de autoafirmação. A necessidade de se autopromover. Provar que é, provar que faz e provar por que não é. Prova aí que você é filho de Deus, transforma. Áreas de autoafirmação. Eu tenho que me autoafirmar. Eu sofri um abuso na infância e me chamaram de mariquinha, de bichinha, de gay. A vida inteira eu era o gayzinho lá em casa. Meu pai me chamava de frouxo. Então agora eu sou homem e eu tenho que ter 1, 2, 45 mulheres para provar. Eu sou homem. Diga assim, autoafirmação. Isso é uma área de proteção. Área de compensação, justiça própria e religiosidade. O sujeito vive no pecado, todo mundo sabe que vive, mas aí uma vez por ano ele vem aqui e faz um checão para a oferta do telhado da igreja. Diga assim, compensação. Vou compensar. Olha, eu te traí, mulher, mas olha o que eu estou te comprando. Um casaco de pele, que aqui você só deve usar no inverno, porque esse calor é miserável. Falam que o Rio Grande do Sul é frio, não estou vendo frio nenhum aqui. Olha, amor, eu te bati, eu te dei um soco na cara, eu te maltratei, eu te xinguei, mas olha aqui, um anel de diamante para você. Está vendo? As pessoas fazem a mesma coisa com Deus. Olha para mim aqui. Saul fez isso com Deus. E Deus disse, obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor do que a gordura de carneiros. Já comeu aquela gordurinha da picanha? Já comeu? Que delícia! É o que há de melhor, não é, gente? Pode ser um veneno, mas que é bom, não é bom, gente? Obedecer é melhor que aquilo. Áreas de compensação é quando você errou, mas dá para fazer uma ajuda? Dá para eu te ajudar? Como é que eu faço para te ajudar? Para te promover. Por último, situação crônica de fuga, onde você evita e adia o enfrentamento. Falsos confortos, vícios, busca de lugares melhores, gente que muda de igreja, e quando vai tratar, foge e muda de igreja de novo. Gente, não se engane não. Tem gente aqui que já mudou de igreja 3, 4, 5, 10, 15 vezes. Aqui. Não, estou esperando Deus me revelar. É que nem a história do namoro. Vamos orar para Deus revelar. Vem cá que eu vou te dar uma cintada. Tu está merecendo tomar a chinela aqui na mão. Você gostou da moça? Então seja homem. Casa com ela de uma vez. Não, vou orar para Deus revelar. Onde está isso na Bíblia? Aliás, na Bíblia, gente, vamos combinar aqui. Quem foi o casal que casou apaixonado? Na Bíblia, me diz um aí. Eu só lembro de um. Eu. Jacó era apaixonado por Raquel. Mas diz outro aí que era apaixonado. Diz para mim. Gente, o amor é construído. O casamento é construído. Casamento não. Cai a tampa da minha panela, metade da minha laranja. Mentira, gente. Mentira. Eu sei porque eu estou casado há 30 anos. Eu sou louco pela minha mulher. Mas é o seguinte, presta atenção. Casamento é construção. Casamento não é assim, ai, pastor,
Olha, ganhei um anjinho. Ah, um anjinho, pastor. Não é não, meu irmão. É sapo. Você vai beijar o príncipe, vai virar sapo. Você está casando com um pecador. É isso que eu quero que você entenda. Não tem esse negócio de anjinho, você vai ver, ó. Pastor, parecia tão bonitinho, vai virar um dragão. Vocês estão entendendo isso, gente? Cuidado com isso. Número 8. Infiltração, penetração na fortaleza. Entraram na casa da mulher. Você vê que eles estão chegando, estão observando a fortaleza de fora, estão olhando a fortaleza, estão analisando. É isso que eu faço com a vida de uma pessoa. É isso que você tem que fazer com a vida da pessoa. Às vezes essa pessoa é teu marido, teu esposo, teu filho, teu pai. Ele está dando um monte de sintomas, você não está nem percebendo. Aprofundamento ou mergulho na história familiar. Entra dentro da casa. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Que deuses eles serviram? Que entidades eles foram consagrados ou te consagraram? Por onde eles caminharam? Como é que foi a história familiar? Quanto maior a fortaleza externa, mais frágil a interna. Bater as portas certas. Chegar com permissão em áreas de dissimulação, culpa e medo. A pessoa é dissimulada. Você está ali, ele pensa que está te enganando. Gente, não é difícil ser um libertador. Basta a experiência. A pessoa chega no gabinete, deixa falar. A boca fala do que, gente? Está aqui, está cheio. Vocês já viram como é que sai Bíblia de dentro de mim? Porque meu coração está cheio disso. Está cheio de palavra de liberdade. Por quê? Meu coração está cheio disso. A boca fala do que está cheio o quê? Deixa a pessoa falar. É ali que está a resposta para o trauma dela. Buscar informações íntimas e secretas. Eu vou entrar na casa dela. Ou seja, eu vou entrar na realidade doméstica dela. Eu tô indo, vocês estão vendo que eu estou indo devagarinho? Eu estou me aproximando bem devagar. Eu estou entrando na fortaleza, ó. A natureza interna da fortaleza. Ela era Raabe, era uma prostituta. Eles dormiram ali, diga, dormiram ali. Eles vão passar a noite, diga, passar a noite. Acesso ao que é feito aquilo que ninguém conhece. A chave está naquilo que ninguém conhece. É por isso que gabinete sou eu e ele, e mais ninguém. Eu tratei de uma moça. Essa família se tornou muito amigo da gente. Eu ia pregar lá em cima do país. Gente, pensa numa família querida, uma mãe, uma filha. Ela não tinha pai. A gente tratava eu e a pastora Fabíola com todo carinho. A gente ficava na casa dela quando a gente ia para lá. Uma cidade muito pequena do norte do país. A casa dela era a melhor casa da cidade. Pra ter uma ideia, nem hotel não tinha direito. O hotel ficava fora da cidade. Aquela moça veio e falou assim: pô, eu vou para Curitiba. Aí chegou em Curitiba no domingo, para ir embora na sexta-feira à noite. Participaram do culto. Eu atendi ela na segunda é minha folga pastoral. Eu atendi segunda, atendi terça, atendi quarta. Eu já estava ficando nervoso. Tudo na vida daquela menina era impressionante. O sintoma de maldição com ela. Tudo na vida dela morria com 3 meses. Ela namorava, ficava noiva. Com 3 meses, o noivo se separava dela. Ela ia, trabalhava, ganhava uma promoção na empresa. Com 3 meses de direção, ela mandada embora. Esses 3 meses, tudo que acontecia na vida dela, acontecia com 3 meses. Eu estou ali, e eu não compartilho com a minha esposa nada que eu trago no gabinete. Por quê? Porque eu não fico remoendo as dores. Ninguém chega no gabinete e fala assim: pastor, vim trazer para o senhor um presente. Vem na minha casa para comer uma pizza. Mentira, você vai chegar lá, tem uma pegadinha. Ora pelo meu cachorro, ora pela minha avó, ora pela minha sogra. Ele é uma pegadinha. Normalmente quando a pessoa vem, ela vem desesperada: pastor, me ajuda, me socorre, minha vida está assim, virou um caos. Eu não conseguia compartilhar, eu não compartilho. Eu deixo essas coisas dentro do gabinete. Mas nesse dia eu falei: Fabíola, ela perguntou assim: como é que está a irmã? Eu falei: Fabíola, eu não consigo discernir. Eu estou investigando, não tem nada na vida da menina. Mas tudo na vida dela termina com 3 meses.
Gente, a Fabíola falou assim, na hora, aí, amanhã eu vou com você nesse atendimento. Quando nós chegamos no gabinete, na antessala tem um sofá, estava ela e a mãe dela, ela veio com a mãe. Aí a Fabíola falou assim, mãe, vamos comigo pro meu gabinete? A pastora Fabíola foi com ela e eu fui com a filha de novo. Gente, deu 15 minutos de atendimento. A pastora Fabíola bateu na porta. Amorzinho, não dispensa ela sem falar comigo. Eu falei, mas já descobriu? 15 minutos? Eu estou aqui há 4, esse é o 5º dia. Aí ela chamou a mãe dela. Olha como é que esses componentes espirituais são graves. Havia abortado 2 filhos antes dela, com 3 meses. O ventre se tornou um sepulcro. Lembra quando Jó fala? Jó amaldiçoou o dia que ele nasce e fala, quem dera o ventre da minha mãe fosse o meu sepulcro. Ele fala, quem dera fosse abortado. Olha o que Jó fala. No meio da dor a gente fala coisas que a gente não devia falar, né? Jó fala isso. Ela nasce, a criança nasce banhada naquele sangue de morte. Eu tinha visto isso acontecer, mas eu não tinha me lembrado. No interior, ali no Triângulo Mineiro, eu tinha atendido um rapaz que a mãe dele abortou 4 vezes antes dele. Gente, o Espírito Mundo falou assim, esse foi o único que eu não matei, os 4 eu matei. Quer dizer, no mapeamento espiritual, ele já tinha falado, minha mãe fez 4 abortos antes de mim. Então, quando você vai mapear, preste atenção, você tem que descobrir o pecado que levou o filho, que levou o pai, que levou a família a estar sofrendo. Penetre em áreas que ninguém jamais teve acesso. Você vem falar comigo, você não confia na tua esposa, por quê? Pastor, se minha esposa souber o que eu fiz, ela me larga, pastor, o senhor está doido. Se meu marido souber, se meu pai souber, ele já falou, meu pai falou, o dia que você fizer isso, eu vou te dar uma surra com ferro. Você acha que o filho vai falar? Ele vai botar uma mortaça. Está lá. Tem uma coisa interessante. Deixa eu falar um pouquinho. Eu não vou conseguir falar sobre sexualidade, vou falar um pouquinho aqui espaçado. O marido fala para a esposa para o marido. O dia que você me traiu, eu te largo. Aí, o moço vai, eles vivem uma crise no casamento, e ele cai na besteira de ter um romance. Quando a ficha cai, preste atenção nisso, igreja. O sujeito que adulterou, ele fica péssimo, como Davi está no Salmo 32. Enquanto eu escondi os meus pecados, a tua mão pesou sobre mim, a minha vida se tornou sequidão, estio, meus ossos secaram. Gente, Salmo 31, Salmo 32, ele está arrasado. Confessarei ao Senhor o meu pecado, ele vai perdoar a minha culpa. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui culpa. Está culpado. Ele fica escondendo aqui, ó. Por que ele não fala para a mulher? Porque se ele falar para a mulher larga ele, já tem ameaça. Olha, o dia que você mexer aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou te bater de cinta, até arrancar tua pele. O garoto vai lá e mexe. Quem foi que mexeu aqui? Ele vai falar? Ele está sob coação, ele está sob ameaça, ele está sob ameaça de violência. Então, o que os homens fazem? O que as mulheres fazem? Ninguém vai saber. Eles botam isso dentro do oculto, diga oculto. Oculto é ocultismo, diga ocultismo. Ocultismo é trevas. E o diabo fala, não conta, não fala para ninguém. Se o dia que você contar, vão pegar isso e vão contar para todo mundo. Estou tratando de um jovem seminarista que vai ser um bom pastor. Esse jovem foi abusado sexualmente dos 15 até os 18, não posso nem chamar mais de abuso isso, por um rapaz que conheceu na internet de 38, mais de 20 anos de diferença. O rapaz seduziu ele e eles viveram o quê? Um relacionamento homoafetivo. Esse menino se converte com 18 e o pastor trata ele e ele vem estudar numa outra cidade. E vem com ele um outro jovem, mais velho do que ele, estudar. E o pastor colocou esse jovem para discipular ele. Ele abre o coração para contar a história. E depois de 3 anos fazendo seminário, eles têm uma desavença por qualquer coisa. Sabe o que esse rapaz fez? Pegou toda a história desse menino e contou. Uma cidade desse tamanho. Contou para todo mundo. Contou para a mãe dele.
contou para a noiva dele, para a namorada dele. Gente, você destrói a vida da pessoa, entendeu? Ó, quer trabalhar com libertação? Você não pode ser linguarudo, tem que ser maduro. Não fica contando vantagem, a não ser que você tenha assim, eu estou contando aqui o que aconteceu. Destrói a vida de uma pessoa. A base da ferida é a vergonha. Então, eu tenho que ir em locais onde a pessoa vendeu, ela negociou valores, onde ela tem culpa e ódio dela mesma. Aqui, ela nunca mais vai ser chamada de prostituta. Raabe vai entrar na genealogia de Jesus. Quem sabia disso? Mateus capítulo 1 conta que Raabe, ela vem a ser da genealogia de Jesus. Eu vejo que ela está na história de Jessé, está na história de Davi. Aí. E por último, a destruição da fortaleza desarma e desmonta a resistência. Quando você entra em áreas obscuras, confirma um estado de pavor e derrota do inimigo. Ao acolher em paz os espíritos, ela foi libertada e produziu um impacto coletivo, a família é salva. Então, quando a pessoa, interessante isso, atrás do livro Intercessão em Chamas, você pode trazer para mim o Intercessão em Chamas e o Estágio de Guerra, por favor? O livro é o azul e o amarelo. Vocês vão ver que no último capítulo dele, tem ali um negócio chamado mapeamento espiritual, que eu vou ensinar vocês agora, tá? Eu estou dentro, quase rigorosamente dentro do horário. Quase, eu vou atrasar meia hora daquilo que a gente combinou de terminar. Aqui no final, nos últimos capítulos, desse daqui e do azul também, tem um capítulo. Quem faz aniversário hoje? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Ó, é hoje? Ah, então vem cá, filha. Vai ganhar um presente. É um presente, filho. Me ajuda aqui. Você precisa de óculos para ler? Vem cá, Vitória. Você tem vergonha? Tem, ela tem vergonha, gente. Então devagar. Pega o capítulo 10, por favor. O último capítulo. Ela vai me ajudar aqui. Capítulo 9. Lê para mim aqui. Ferramentas de discernimento espiritual, modelo sugestivo de formulário de libertação para adultos. Então, o que é? É um modelo sugestivo de manual de libertação para adultos. Eu coloquei esse no capítulo 9 do livro Intercessão em Chamas e também do Guerra Espiritual. Então, o que você faz? Eu vou lá, deixa eu pegar aqui, Vitória. Eu vou lá, tem ali informações, iniquidades e feridas familiares. Aí depois eu investigo cativeiros impostos por expressões de praga. Aí depois investiga relacionamentos abusivos ou práticas sexuais ilícitas, envolvimentos com a idolatria, envolvimentos no ocultismo e no misticismo. Eu vou trabalhando tudo isso na pessoa, vai preencher alianças no baixo espiritismo, sintomas de opressão, sintomas de ação maligna. Aí eu começo com aí tem aqui, ó, mais de 20 páginas, da página 141 até a página 62, de orações. São orações onde você faz confissão, faz renúncia e você faz oração de guerra, entendeu? Pronto, feliz aniversário. É hoje mesmo? Ih, menina, né? Dia 7 hoje? Feliz aniversário, filha, viu? Deus te abençoe. Ué, foi a Vitória, tem vergonha de ver aqui em cima? Tá bom, gente? Essas orações, depois a gente vai fazer, eu vou ensinar vocês agora no próximo, depois do próximo intervalo então. Vocês entenderam como é que funciona uma fortaleza espiritual agora? Que a fortaleza é uma proteção, que a pessoa não quer contar. Todo mundo entendeu isso? Que você tem que ser cuidadoso, não pode chegar lá e meter o pé na porta e entrar, você tem que bater na porta certa. Amém. Vamos encerrar? Nós temos um salgadinho de novo ali, pastor? Tem salgadinho? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Esse capítulo que eu dei para vocês, eu acho que é o capítulo 9 do Sangue nos Umbrais. Tem que ver lá. Vamos orar. Pai querido, o Senhor e o teu Espírito, Pai, é que promovem em nós a liberdade. Nós queremos manter o nosso coração aberto para que o Senhor traga pureza e traga liberdade. Destrói em nós as fortalezas da mentira, do engano, do medo, aquilo que nós escondemos de nós mesmos, Pai. Tira de nós todo medo e enche o nosso coração de compaixão.
compaixão, para que toda culpa e amargura sejam retiradas e possamos viver para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Diga compaixão. Eu quero que você olhe para sua esposa, para sua filha, para quem está do lado de você, e fala assim: tem compaixão de mim. Olha para ele e diz: tem compaixão de mim. Fala assim: tem compaixão de mim, que eu sou pecador. Amém.